Digão, seu áudio tá desligado. Eu ia falar isso agora. Meu Deus, eu tô aqui dando só linguagem de sinal só, falando bom dia para ninguém. Bom dia, povo. Bom dia, meninas. Bom dia, Amanda, Maria Clara. Murilo, bom dia. Murilo não tá aí. Ele só ligou o computador. Murilo. Pessoal, enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu vou botar lá no grupo de vocês o PDF da aula, tá bom? Então, essa aula de hoje, ela está em PDF, ela tem um PowerPoint, né? Eu vou pegar esse PowerPoint agora e vou jogar lá no grupo de vocês. Então, olhem o PowerPoint bonitinho, vejam se falta alguma coisa. E aí, Murilo? Você está sem áudio, Murilo? Você está com vergonha de falar? Murilo com vergonha? Como assim? É porque é o Fiorotti que tá aí, né? O Calimano. O Fiorotti é qual? Quietinho? Isso. Rapaz, não, mas ele faz ele é da pá virada também. Murilo Fiorotti não é 100% bonzinho não, né, Murilo? Bonzinho, né, não? Bonzinho. Só tem vergonha de falar. Murilo. Cadê? Aqui. Ó, eu coloquei no grupo de vocês agora a aula. Acho que ela foi. Foi. Então, essa aula vai ser essa aula que eu vou dar agora para vocês, tá? Ela fala sobre a segunda lei de Mendel. Eu dividi a pessoa em pedaços, porque envolve cálculo de probabilidade. Então, como envolve cálculo, principalmente, eu vou colocar em parte. Vou explicar uma parte, depois a outra. E eu vou usar o livro de vocês, então eu vou explicar um pedacinho, faço um exercício, explico outro pedacinho, faço outro exercício para poder fazer toda a atividade para a sala durante a aula. Então, eu vou usá-las como exemplo, na verdade, tá? Para não deixar pular nenhuma atividade. É até melhor. Então, eu vou fazendo uma de cada vez, eu explico, aí eu vou selecionar o que é daquela atividade, né, o conteúdo, e faço com vocês em aula logo, ok? Então, já coloca aí, pega em mãos o livro de vocês, por favor. Vamos começar essa segunda lei, pessoal, que é o capítulo 7 do livro 2. Eu vou precisar que vocês me acompanhem até em responder o que eu for perguntando, porque tem uma partezinha aqui que é de montar um quadro. E eu deixei o quadro em branco porque eu quero montar junto com vocês. Gente, quem está mandando recado agora? Ah, tá. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu só fechar o meu coisa aqui, senão o pessoal vai começar a mandar mensagem e vai ficar apitando aqui. Pessoal, tá aparecendo para vocês o quadrinho com o meu data show, com o meu slide? Tá, né? Tá assim, ó, livro 2, capítulo 7, Lei da Segregação Independente e Interação Gênica. Hoje eu vou explicar só a segregação independente. Na aula posterior, eu passo para vocês a interação gênica. Bom? Então, o foco hoje é a segunda lei de Mendel. E é interessante lembrar que Mendel ele trabalhou inicialmente com uma característica por vez. Então, ele estudava só a cor da semente, ele estudava só a textura da semente, só a altura da planta, só a cor da flor, só onde a flor se localizava. Então, ele estudava uma característica por vez. Depois de ele ter feito esse estudo das características separadamente, ele resolveu analisá-las de 2 a 2 e de 3 a 3. Então, ele começou a analisar as características agora agrupadas. Isso gera para Mendel a sua segunda lei. Então, lembra, lá na primeira lei, ele analisava uma característica por vez. Só a cor da semente, só a textura, só a altura da planta, só tipo de flor. Então, lá era só uma característica. Agora, ele passa a analisar 2 características por vez. E depois, 3 características por vez também. Vamos começar com 2, porque ele começou com 2. Então, enquanto ele foi trabalhando lá com as ervilhas, ele passou a analisar agora a textura da semente e a cor também. As 2 características juntas, para verificar se elas tinham alguma relação entre elas. E ele percebeu o seguinte, quando ele cruzava ervilhas que eram amarelas e lisas
com ervilhas que eram verdes e rugosas, igual está aqui no desenho, uma ervilhazinha lisinha e amarela, com outra que era irregular, rugosa e verde, ele cruzava as duas. Ele percebia que a geração seguinte ela era formada só por sementes amarelas e lisas. O que significava isso? Que a cor amarela ela era um traço dominante e que a textura lisa também era um traço dominante, tá? Lembrando que essa geração inicial, aqui a geração P, que ele iniciou o cruzamento, era uma geração pura. Por que pura? Ela era homozigota para as características. Então, o amarelo liso era homozigoto para o amarelo e para o liso. O verde rugoso, ele era homozigoto para verde e também para rugoso. Então, essa geração P inicial aí é uma geração pura. Ele foi cruzando entre eles várias vezes para chegar a essa geração pura. Quando ele cruzou amarelo liso puro com verde rugoso puro, juntou os dois no cruzamento, ele percebeu que a descendência, aqui chamada de geração F1, era toda amarela e toda lisa. Aí você, peraí, mas cadê o verde? Cadê o rugoso? Lembra, quando eu comparo a cor verde com o amarelo, eu vou notar que o amarelo é dominante. Quando eu comparo o rugoso com o liso, eu vou perceber que o liso também é dominante. Então, o traço dominante, ele foi expresso na geração F1, tá? Então, notem que aqui, ó, a nossa geração F1, a primeira geração desse cruzamento, ela é uma geração amarela e lisa. Porque o amarelo é dominante e o liso é dominante também. O que ele fez depois disso? Ele pegou aquelas ervilhas de F1, amarelas e lisas, né, que foram da primeira geração daquele cruzamento inicial, ele vai colocá-las para se autofecundar. Então, vamos pensar que aquelas sementes elas eram 100% lisas e amarelas. Então, a dominância era do amarelo e do liso. Ele pega essas ervilhas de F1 e coloca elas para se autofecundarem, cruzarem entre si mesmas. E ele vai perceber o seguinte, após a autofecundação, ele encontra essa proporção fenotípica. Ele vai notar que das 16 ervilhas, em média, 9 elas eram lisas e amarelas. Das 16 ervilhas, 3 eram lisas e verdes. Das 16 ervilhas, 3 eram rugosas e amarelas. E uma das 16, aí nesse universo amostral, eram rugosas e verdes. Então, ele chega a essa proporção fenotípica. Ó, 9 entre 16 eram lisas e amarelas. 3 entre 16 eram lisas e verdes. 3 entre 16 eram rugosas e amarelas, e uma entre 16 eram rugosas e verdes. Então, ele percebeu que existia essa proporção, né, fenotípica entre os indivíduos. Ele vai perceber também que não há uma dependência da cor da semente e da textura da semente. Ou seja, a cor ela estava associada a um par de fatores em um cromossomo e a textura estava associada a outro par de fatores em outro cromossomo. Ele vai notar que a transferência disso para a próxima geração ela vai acontecer de forma independente. Então, a característica cor e a característica textura, elas são passadas para a geração seguinte de forma independente e não de forma associada. Então, nem toda semente amarela tem que ser lisa, nem toda semente verde tem que ser rugosa. Depois do cruzamento, eu vou notar que existem sementes que são amarelas e rugosas e tem semente que é verde e lisa. Ou seja, o caráter cor da semente e o caráter textura, eles não estão ligados um ao outro, né? Não são passados juntos. Tem que ser amarelo e liso. Pode ser amarelo e rugoso, pode ser verde e liso. Então, você tem essa mistura podendo acontecer. Então, nesse caso, as características são passadas de forma independente para a geração seguinte. Então, eu vou passar para frente de forma independente. Isso gera a segunda lei de Mendel. O que diz a segunda lei? Que na formação dos gametas, o par de fatores, hoje eu vou chamar de alelos, né? Mas o par de fatores responsáveis por uma característica separa-se independentemente de outro par de fatores responsável por outra característica. O que Mendel chamou de fatores naquela época, hoje nós vamos chamar de alelo, de par de genes. Na época ele chamava de fator porque não se conhecia ainda a questão do alelo, a questão do gene, né?
Mas assim, fator aqui são os alelos. Hoje eu vou pensar aqui o par de fatores ou alelos localizados em cromossomos não homólogos, né, são cromossomos diferentes, separam-se de forma independente um do outro para poder formar a gameta. Nós vamos ver que na meiose eu vou ter essa separação acontecendo de forma bem tranquila e bem independente. Quando eu levo isso para probabilidade, né, como é que eu posso enxergar esse legimento em termos de probabilidade? Que eu vou usar uma certa frequência agora em genética. A proporção que o Emene encontrou foi, na segunda geração, foi 9, 3, 3, 1. Lembra? No universo de 16 indivíduos, 9 tinha uma característica, 3 outra característica, 3 uma outra característica e 1 tinha uma outra característica. Esses 9 são aqueles que têm 2 fenótipos dominantes. No caso, eram 9 que eram lisos, que era um traço dominante, e amarelos, que também é um traço dominante. 3 deles tinham uma ocorrência com fenótipo dominante e um recessivo. No caso, eu vou ter sementes que eram lisas e verdes, lisa é dominante. Ou rugosa e amarela, amarelo é dominante. Então, nesse grupo de 3 aí, eu vou ter pelo menos um traço dominante. Ou a cor da semente, ou a textura dela vai ser dominante. E 1 é aquele que vai ser só recessivo em tudo. Nesse caso, é rugoso e é verde, porque rugoso é um traço recessivo e verde também vai ser um traço recessivo, tá? Nessa proporção fenotípica. Alguns têm dificuldade para enxergar como é que eu chego a essas proporções. Eu posso imaginar aqui dentro as características separadamente, depois eu junto elas. Por exemplo, eu vou analisar primeiro textura da semente e depois cor da semente. Eu vou notar o seguinte, quando eu cruzo sementes lisas com sementes rugosas, lembrando que o liso é um traço dominante, o rugoso é um traço recessivo. Do cruzamento, a nossa primeira geração vai me dar sementes lisas e rugosas. Lembrando que esse liso aqui, ó, é um traço aqui, elas vão ser heterozigotas. Deixa eu até colocar um lapisinho aqui, ó. Eu quero que vocês imaginem, pessoal, que esse liso, eu vou colocar Vzão, que é um traço dominante, com Vzinho. E aqui vai ser rugoso. Vzinho, Vzinho. Nesse caso, ó, eu vou ter sementes que são lisas e sementes que são rugosas. Ah, Digão, e para amarelo? É só a mesma coisa. Eu vou colocar... Vzão não, gente. Deixa eu trocar, porque V é para verde, né? Deixa eu trocar a letra. Deixa eu colocar Lzão para liso. Lzão, Lzinho. E Lzinho, Lzinho. Então, tem o traço dominante, é lisa. Tem o traço recessivo apenas, ela vai ser rugosa. Então, eu vou ter essa proporção saindo dessa geração, por exemplo. Se eu cruzar as amarelas, pessoal, eu vou ter a mesma coisa, ó, uma parte amarela e uma parte verde, tá? Lembrando que esse é um traço que é dominante, a cor amarela. Aí tá, Digão, eu quero juntar as duas características. Alguém que seja liso e amarelo. Pessoal, eu vou pegar a probabilidade de liso e vou juntar com a probabilidade do amarelo. Então, vamos pensar comigo, ó. Sementes lisas, eu tenho 3/4. Então, vou colocar aqui, ó, 3/4 sementes lisas. Mas eu quero ela lisa e amarela. No lugar desse ezinho, eu vou colocar uma multiplicação, que é uma ferramenta matemática usada em probabilidade. O E eu vou trocar por vezes, por multiplicação. Semente que é rugosa. Então, eu quero a lisa, 3/4, rugosa, 1/4. Então, qual vai ser a probabilidade dela vir lisa e rugosa? É só multiplicar. Pessoal, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 4, 16. Pronto. Então, a probabilidade dela vir lisa e rugosa é de 3/16, nesse caso, tá? Ah, eu quero saber a probabilidade da semente lisa e verde. Como é que eu faço isso? Vou pegar a probabilidade dela ser lisa e a probabilidade dela ser verde também. Então, eu pego, ó, a probabilidade dela ser lisa são 3/4 e
multiplicando. Verde, 1/4. Pessoal, multiplicando 3/4 por 1/4, eu vou encontrar, de novo, 3 por 16. Então, lembra que nesse caso, ó, eu peguei a probabilidade de uma característica e eu estou multiplicando pela probabilidade da outra característica, tá? Esse vezes significa E em termos matemáticos, né, lá na probabilidade. Então, eu quero saber a probabilidade dela vir rugosa e amarela. Então, vamos lá. Eu quero ela rugosa e amarela. Mesma coisa, pessoal. Rugosa, 1/4 de probabilidade. E vezes amarela, 3/4 de probabilidade. Novamente, ó, 1 sobre 3 vezes 3, 3. 4 vezes 4, 16. Novamente, a pessoa vai encontrar 3 sobre 16 para ela vir rugosa e amarela também. Tá? Então, notem que para eu poder encontrar uma probabilidade de duas características juntas num único indivíduo, eu pego a probabilidade de um traço e vou multiplicar pela probabilidade do outro traço. Se eu pensar, por exemplo, cadê, ó? Deixa eu tirar aqui da frente. Isso. Eu quero ela rugosa e verde. Então, vou voltar lá, ó. Para ela ser rugosa é 1/4, para ela ser verde também vai ser 1/4. Então, eu vou multiplicar, nesse caso, 1/4 por 1/4. 1/4 para ela ser rugosa e 1/4 para ela ser verde. Então, qual vai ser a probabilidade dela ter as duas características no mesmo indivíduo? Ela vai ser rugosa e verde. Eu vou ter 1 sobre 16. Então, nota que, nesse caso, 1 sobre 16 avos é a probabilidade de eu ter um indivíduo, uma semente de ervilha, que seja rugosa de textura e verde na cor ao mesmo tempo. Tá? É um cálculo bem tranquilo, bem simples. Nós vamos, inicialmente, calcular as probabilidades separadas e depois juntar tudo numa probabilidade única. Mais fácil. Ok? O que acontece com esses fatores, esses genes, quando se trata da meiose? O pessoal lembra que na meiose eu vou ter uma divisão dupla acontecendo. Primeiro, ela acontece para formar gameta. Então, quando é que vai acontecer meiose? Para formar espermatozoide, para formar óvulo, para formar oosfera. Então, acontece para formar gameta. Toda meiose, ela acontece em células gaméticas para poder formar gameta, em células germinativas. Acontecem duas divisões. Então, inicialmente, para a meiose acontecer, os cromossomos aqui eles se duplicam. Notem, eu tenho aqui, ó, 2 cromossomos azulzinhos e 2 vermelho e rosa, né? Um tem o gene dominante, o outro o gene recessivo para a textura da semente. O outro tem o dominante e o recessivo para a cor da semente. Primeira coisa que acontece, eles vão dobrar a quantidade. Então, o que antecede a meiose? Eu vou dobrar o número cromossômico. Aí acontece uma primeira divisão. Então, acontece a primeira divisão, depois acontece uma segunda divisão. Nesse caso, nós vamos perceber que, ó, o fator dominante ele pode aparecer em alguns gametas e em outros não. O fator Rzão, por exemplo. Então, eu vou ter gameta que tem Rzão e Vzão. E que tem Rzão e Vzinho. Eu tenho gameta que tem Rzinho e Vzinho, ou que tem Rzinho e Vzão. Então, aqui são as probabilidades de gametas de aparecerem dessa divisão acontecer, tá? Lembra que eu vou ter primeiro o dobrar do número cromossômico, depois eu vou ter Rzão e Rzinho, podendo aparecer em qualquer gameta. Eu vou ter Vzão e Vzinho, podendo aparecer também em qualquer gameta. Mas, então, se eu for fazer uma questão no meu livro disso, como é que fica? Fica dessa forma. Imagine que eu tenho um indivíduo que tem um genótipo para duas características que está assim, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Só lembrando que nesse caso, vou até riscar aqui, ó, Azão, Azinho é para uma característica. Bzão, pessoal, é Bzão, Bzinho, tá? Eu coloquei C, mas é Bzão, depois eu até conserto. Bzinho, perdão. Bzão, Bzinho para uma outra característica. Então, notem que nesse caso,
Eu tenho duas características que eu estou analisando ao mesmo tempo. Uma associada a azão, azinho, a outra associada a bezão, bezinho. Então, o indivíduo, ele vai ter essa constituição genética. Um indivíduo já formado. Tá, mas e os gametas dele? Como é que virão os gametas? Pessoal, vamos pensar primeiro que em um gameta que tenha azão. O gameta com azão, ele pode ter, além do azão, ele pode ter bezão e bezinho. Então, é possível que ele tenha azão com bezão, ele pode ter azão com bezinho. É uma probabilidade. Digão, mas ele pode vir com azinho? Pode vir com azinho também. Pode vir com azinho com bezão ou azinho com bezinho. É provável, pode acontecer. Nesse caso, se eu tiver um gameta que tenha azinho e bezão, como é que fica ele? Ele fica, deixa eu só voltar aqui, ó. Ele fica azinho, bezão. E se ele for azinho com bezinho? Ele fica azinho com bezinho. Então, os gametas formados nesse caso possíveis são gameta com azão, bezão, gameta com azinho, azão, bezinho, perdão, com azinho, bezão e com azinho e bezinho. Esses são os gametas possíveis. Então, quando ele for formar lá espermatozoide ou óvulo, ele vai formar espermatozoides com essa constituição genética ou óvulo com essa constituição genética, né? Tanto faz. É uma probabilidade. Vamos tentar um outro? Quer ver, ó? E aqui, pessoal, eu quero preencher com vocês. Imagine que eu tenho um indivíduo que tenha essa constituição genética. Ele vai ser dotado de azão, azinho, bezinho, bezinho, cezão, cezinho. Eu estou analisando aqui 3 características diferentes, tá? E elas se encontram separadas, uma em cada cromossomo. Azão, azinho, um cromossomo. Bezão, bezão, bezinho, 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 em outro par cromossômico. E cezão, cezinho, em outro par cromossômico. Beleza. Qual vão ser os gametas formados aqui dentro? Pessoal, vamos separar primeiro o A. Eu vou ter esse A e ele pode se associar a quem? Digamos, só tem bezinho, não tem bezão. Então, a única possibilidade é eu juntar azão com bezinho. Não tem outra possibilidade. Agora, com C tem. Eu posso ter cezão e eu posso ter cezinho. São 2 possibilidades. Então, no final, eu posso ter aqui dentro azão, bezinho, com cezão. É uma possibilidade. Eu vou ter gameta que vai ser azão, bezinho. Só tem bezinho, né? Com cezinho. É uma outra possibilidade. Mas, Digão, posso formar gameta com azinho? Claro que pode. Então, aqui eu vou ter gameta que pode vir com azinho. Só tem bezinho, não tem bezão. Então, vai ficar azinho, bezinho. E eu vou ter cezão, cezinho, que são 2 outras possibilidades. Quando eu junto, fica assim, ó. Azinho, bezinho, cezão, azinho, bezinho, cezinho. Então, no caso desse indivíduo, né, esse aqui, ó, quantos gametas ele pode formar? 4 tipos diferentes, ó. Ele pode formar, perdão, gametas que sejam azão, bezinho, cezão, azão, bezinho, cezinho, azinho, bezinho, cezão, ou tudo recessivo, azinho, bezinho e cezinho, tá? Esse esquema ele vai ser usado com uma certa frequência em algumas atividades que vocês vão fazer no livro de vocês. Por exemplo, pegue o livro de vocês aí, na página 51. É a atividade 1, de sala. Vamos lá. Página 51, por favor. Pessoal, vocês estão aí, então? Um silêncio. Pessoal. Eu não estou sozinho, não, né? Não. Não. Pegou o livro aí, pessoal, para me acompanhar? O está coçando que só. Pessoal, talvez passe o carro do ovo que perto de casa agora, então não estranhe, por favor, tá?
Biologia. Livrinho 2, Biologia 1. Pessoal, para essa questão, eu vou pedir que alguém leia para mim, por favor, para poder interagir, né? Para poder participar mais um pouquinho. Eu fechei sem querer minha questão. Achei. Então, aí na página, por favor, 51 do livro de vocês. Quem pode ler para mim essa questão? Mais alguém, pessoal, está a fim de ler? Muito voluntário. Pessoal. Não me deixe no vácuo, pessoal. Alguém fala assim, não, Digão, eu vou ler, eu tô com dó de você. Calma. É número 1, né? É número 1, isso. Se a meiose ocorre em uma célula de genotipo Azão-Azim, Bzão-Bzim e Czão-Czim, na qual os 3 pares de genes estão em pares de cromossomos distintos. Os genotipos das células resultantes são... Isso. Em matemática, quando você multiplica algo com um parêntese, não tem uma propriedade chamada distributiva? É distributiva? Pessoal, alguém fala sim ou não? Vocês conhecem? Sim. Chuveirinho. Hã? É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eu vou fazer uma distributiva entre os alelos. Lembrando que no caso desse indivíduo, eu estou analisando 3 características que se encontram em cromossomos diferentes. Uma é definida por A, outra é definida por B e ainda outra é definida por C. Eu vou juntar, pessoal, um alelo por vez. Então, vamos lá. Ó. Eu vou juntar Azão com B e juntar com C. Então, é possível que eu tenha lá um gameta que seja Azão, Bzão, Czão. Eu posso juntar o A com Bzinho e com Czão. Então, eu posso ter, pessoal, o Azão ainda, pode ser com Bzão, perdão, e vai agora poder ser com Czinho. É uma possibilidade. Nossa, como é que eu apago isso agora, assim, no Eraser? Boa. Então, eu peguei Azão, Bzão, Czão, montei um gameta. Azão, Bzão, Czinho, montei um outro gameta. Mas, digamos, pode ser Azão com Bzinho? Pode ser Azão com Bzinho. Então, eu posso ter aqui dentro Azão, Bzinho com Czão. Ou eu posso ter Azão ainda com Bzinho, só que agora Czinho. É uma possibilidade. Então, eu esgotei o A, pessoal. Eu posso ter Azão, Bzão, Czão, Azão, Bzão, Czinho, Azão, Bzinho, Czão e Azão, Bzinho, Czinho. Usei o A por completo, né? Nas suas possibilidades. Eu vou usar agora o Azinho. Então, eu posso ter Azinho com Bzão e com Czão. Eu posso ter Azinho com Bzão e agora com Czinho. Eu posso ter Azinho com Bzinho e Czão. Ou eu posso ter tudo recessivo. Azinho, Bzinho e Czinho. Ok? Então, são possíveis aqui dentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de gameta. Exatamente. Perfeito. É importante lembrar como é que eu chego a essa resolução, tá? Então, sim, a resposta é essa mesmo, a letra A, certinho que marcou aí. Lembrando que os alelos não se separam dessa forma de maneira alguma. Eles se encontram sempre, vai ter A, B e C no gameta. Nunca só A, só B ou só C. Pessoal, isso aqui é para indivíduo adulto não, formado, não é para célula gamética. E nem isso aqui, ó. São possíveis a letra A e a letra B, agora que tem todos os genótipos, apenas a letra A, tá? Ah, importante, cadê? Meiose, alguém coloca aí uma setinha
e uma observação no livro de vocês mesmo. A anameiose, o que vai formar a anameiose? Opa! Vamos colocar aí, ó. Forma, produz, né? Vamos colocar produz. Produz células haploides. Lembrando, toda meiose, toda, ela produz células haploides, sempre. Então, um traço característico da meiose, ela é produzir células que são haploides, que tem metade dos alelos. Então, se aqui eu tenho Azão, Azinho, metade vai formar o gameta. Bzão, Bzinho, metade vai formar o gameta. Czão, Czinho, metade forma o gameta também. Então, eu vou ter metade do A, metade do B e metade do C. Aí depois eu só ir distribuindo para poder chegar à relação correta aqui dentro. Ok? Então, vamos lembrar que sempre, para formar gameta, acontece meiose, e a meiose leva à formação do que é haploide. Sempre haploide. Joinha? Voltando lá para o nosso slide share. Ficou claro para todo mundo essa questão de como é que eu chego aos gametas? Sim. Beleza, dúvida tem que falar, hein? Então, eu conheço os gametas. Vamos agora ver como é que fica a localização dos genes em cobaias, em alguns indivíduos, tá? Por exemplo, eu vou encontrar genes que dão características diferentes e estão locadas em cromossomos também diferentes. Por exemplo, cor de pelagem e comprimento de pelagem em cobaia. Cobaia que eu falo, pessoal, aqueles hamsterzinhos, aquelas porquinho da Índia, tá? Então, nesses animais mamíferos pequenininhos, a cor da pelagem e o comprimento do pelo não são definidos pelo mesmo gene. São genes diferentes em cromossomos também diferentes, tá? Então, por exemplo, ó, a pelagem preta, ela é dada pelo alelo B, Bzão, dominante. Pelagem branca, Bzinho, recessivo. O pelo curtinho, Lzão, é dominante. O pelo mais longo, Lzinho, recessivo. Então, vamos pensar. Eu vou escrever com vocês agora. Quando eu imaginar aqui dentro... Como é que eu posso pesquisar? Quando eu imaginar aqui dentro uma cobaia que tenha pelo preto e curto, qual vai ser o genótipo possível para essa cobaia? Para ela ter pelo preto, ela vai ter Bzão. Pode ser Bzão, Bzinho? Pode, sem problema. Então, Bzão, Bzinho, o pelo vai ser curto. Ou o pelo vai ser preto. Digamos, tem que ser preto e curto. Então, ela pode ser, por exemplo, ó, Bzão, Bzão, Lzão, Lzão. O pelo dela vai ser preto e curto. Ela pode ser Bzão, Bzinho, Lzão, Lzão? Pode. É preto e curto do mesmo jeito. Ela pode ser Bzão, Bzinho, Lzão, Lzão? Pode. Ou Lzão, Lzinho, perdão. Ela pode, porque o pelo vai ser preto do mesmo jeito e vai ser curto do mesmo jeito. Então, se ela tiver Bzão, ela tem pelo preto. Se ela tiver Lzão, ela tem pelo curto. Então, posso ter Bzão, Bzão, Lzão, Lzão, preto, curto. Ela pode ser Bzão, Bzinho, Lzão, Lzão, preto, curto. Ou ela pode ser Bzão, Bzinho, Lzão, Lzinho, preto, curto do mesmo jeito. Tá? Então, são as possibilidades. Tendo o Bzão e o Lzão, é preto curto, tá? Não, diga, eu quero um indivíduo que tenha pelo preto e longo. Pessoal, preto, Bzão, Bzão. Longo, Lzinho, Lzinho. Digam, pode ser Bzão, Bzinho, Lzinho, Lzinho? Pode. Tendo Bzão, é preto do mesmo jeito. Tendo Lzinho, é pelo longo. Ok? Pessoal, vocês estão perguntando? Tá, é presente. Não, eu quero um indivíduo que seja branco e o pelo curto. Para ser branco, ele tem que ser Bzinho, Bzinho. Pelo curto, Lzão, Lzão. Pode ser Bzinho, Bzinho, Lzão, Lzinho? Pode. É uma possibilidade. Então, ele vai ser Bzinho, Bzinho sempre. O pelinho vai ser branco. E para ter um pelo mais curto, ele vai ter que ter pelo menos um alelo dominante, que vai ser o Lzão. Aí pode vir Lzão, Lzão, ou Lzão, Lzinho. Melhor, eu quero um indivíduo que seja branco e tenha o pelo longo. Aí só existe uma possibilidade, tá? Branco, Bzinho, Bzinho. Pelinho longo, Lzinho e Lzinho. Então, eu vou ter aí
probabilidades, tá certo? Então, ó, probabilidade para ele ser preto e ter o pelinho curto. Para ele ser preto com o pelinho longo, ele branco com o pelinho curto e ele branco com o pelinho longo. Ok? São as possibilidades. Lembrando que são alelos diferentes, né? Genes diferentes, porque são características também diferentes. Ok? Vamos tentar isso agora num cruzamento. Vamos tentar cruzar agora para ver se eu encontro a mesma proporção fenotípica que Gregor Mendel. Então, Mendel fez um cruzamento parecido com esse e encontrou a proporção de 9 para 3 para 9, 3, 3, 1. Eu quero ver se eu encontro a mesma proporção fenotípica de Mendel com esse cruzamento. Eu vou pegar indivíduos que são heterozigotos para as duas características, né? Para a cor do pelo e para o comprimento, e vou colocar para cruzar e ver o que vai dar nesse cruzamento. Quando formou os gametas, eu vou lembrar que esse indivíduo, por exemplo, ele pode formar esses gametas possíveis. E esse outro indivíduo, ele pode formar esses gametas possíveis também. Como é que eu cheguei a esses gametas? Pessoal, eu fiz aquela distributiva. Bzão com Lzão, Bzão com Lzão. Bzão com Lzinho, Bzão com Lzinho. Bzinho com Lzão, Bzinho com Lzão. Bzinho com Lzinho, Bzinho com Lzinho. E fiz o mesmo para o outro lado. Vamos agora colocar para juntar. Vamos cruzar. Então, Bzão com Lzão e Bzão com Lzão me fornece Bzão, Bzão, Lzão, Lzão. Digam, e se for Bzão, Lzinho, Bzão, Lzão? Pessoal, Bzão, Bzão, Lzão, Lzinho. Embaixo, nós vamos encontrar Bzão, Bzinho. Vou encontrar Lzão, Lzão. Aqui, ó. Bzão, Bzinho. Lzão, Lzinho. Lembrando que aqui todo mundo tem pelagem preta. E todo mundo tem pelagem curta e não longa. Vou vir lá do outro lado, então. Ó. Próximo cruzamento. Bzão, Bzão. Lzão, Lzinho. Ou Lzão, Lzinho, gente. Nesse caso aqui, ó, mesma coisa. Bzão, Bzão. Lzinho, Lzinho. Bzão, Bzinho. Lzão, Lzinho. Bora. Bzão, Bzinho. Lzinho, Lzinho. Desse lado, ó, cruzando. Bzão, Bzinho. Lzão, Lzão. Pessoal, se eu errar o cruzamento, alguém fala, tá? Me avisa. Bzão, Bzinho. Lzão, Lzinho. Aqui vai ser como? Bzinho, Bzinho. Lzão, Lzão. Bzinho, Bzinho. Lzão, Lzinho. Bzão, Bzinho. Lzão, Lzinho. Digão. Oi? Você colocou um I no final da primeira fileira. Oh, meu Deus. Depois eu tento... Obrigado. Cadê? Aqui, então, Bzão, Bzinho, Lzão, Lzinho. Isso. Valeu. É só erro de digitação. Foi. Aqui, ó. Bzão, Bzinho, Lzinho, Lzinho. Bzinho, Bzinho, Lzão, Lzinho. E cadê? Bzinho, Bzinho, Lzinho, Lzinho. Olhando, pessoal, se querem consultar, vocês podem olhar o livro de vocês. Ele tem não tem essa tabela. Depois eu passei no slide anterior. Mas está na página 43, os genótipos. Eu vou encontrar aqui indivíduos que são pretos de pelo curto. Então, tem Bzão, tem Lzão, é preto de pelo curto. Eu vou aqui destacar para quem vai ser preto de pelo curto, ó. Preto de pelo curto, preto de pelo curto, preto de pelo curto, preto de pelo curto, pelagem preta de pelo curto também. Pelagem preta de pelo curto, só esses. Pelagem preta de pelo curto. Aqui também, ó. Isso. Então, ó, se eu for olhar aqui dentro, quantos indivíduos que são pretos de pelo curto? Oi? Aqui também. Isso. Isso.
Então, eu vou encontrar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 indivíduos em pelagem preta de pelo curto. Olha, a mesma proporção encontrada por Mendel, 9. Então, nesse universo com 16 indivíduos, 9 tem pelagem preta e pelagem curta. Digão, e se eu pensar em outra característica? Por exemplo, ó, que tem a pelagem preta e pelo longo. Ó, pelagem preta pelo longo, pelagem preta pelo longo, pelagem preta pelo longo. Só. Pessoal, 3 nesse universo tem a pelagem preta e pelo longo. Vamos analisar uma outra característica, a pelagem branca e pelo curto. Pessoal, pelagem branca pelo curto, pelagem branca pelo curto, pelagem branca e pelagem curta. Ó, no universo de 16 indivíduos, 3 tem pelagem branca e pelinho curto, tá? E apenas um ficou aqui sobrando, que vai ter a pelagem branquinha e o pelo longo também. Então, foi feito um cruzamento em que eu tenho traços que são heterozigóticos, eu cruzei entre eles, né? E tive essa proporção, a mesma encontrada por Mendel, a mesma coisa, tá? Esse teste eu posso fazer, pessoal, com ervilha, com pelagem, com cor de olho de mosca da fruta, com asa. Eu chego às mesmas proporções sempre. Então, né, vamos tentar uma outra abordagem dessa, com planta de tomate. Então, planta de tomate, ela tem, pode ter caule alto ou caule curto, baixinho, né? O caule pode ser peludo ou sem pelo. O que determina, pessoal, o caule alto é um alelo dominante A. O que permite caule curtinho, uma planta anã, recessivo Azinho. Lembrando, esse alelo é para o tamanho da planta. É um alelo que está em um par de cromossomo. O caule peludo ou caule sem pelo está em outro par de cromossomo. É um outro alelo, é separado. Eles são independentes. Quando eu falo segregação independente, segregação e separação independente, porque eles são realmente independentes. É lógico. Então, vamos pensar comigo. Eu sei quem é dominante e quem é recessivo aqui dentro. Eu quero saber quais são as plantas que são altas e peludas. Para ser alta, alelo dominante A. Eu vou colocar agora um tracinho para simplificar, tá? Porque pode ser azão, azinho ou azão, azão. É alta do mesmo jeito. Para ser peluda, pezão, traço. Porque pode ser pezão, pezinho, ou ela pode ser pezão, pezão. Ela vai ser alta do mesmo jeito e peluda do mesmo jeito. Digamos, e se for alta e sem pelo? Azão, traço, porque pode ser azão, azinho ou azão, azão. É alta do mesmo jeito. Para ser sem pelo, ela tem que ser pezinho, pezinho. Senão, se tiver um pezão, ela vai ser peluda, né, com pelo. E se eu quiser uma planta baixinha e peluda? Para ser baixinha, ela tem que ser azinho, azinho. Para ser peluda, pezão, traço. Porque pode ser pezão, pezão ou pezão, pezinho. Tanto faz. E por último, eu quero uma planta que seja baixa e sem pelo. Aí tem que ser azinho, azinho, pezinho, pezinho. Ela vai ser uma plantinha que é anã e que é sem pelo nesse caso. Tá? Lembra, são 2 pares de alelos, porque são 2 características. Então, eu conheço as características, eu vou agora testar no cruzamento. Nesse cruzamento, notem, eu vou cruzar plantas que são heterozigóticas. E eu quero encontrar a mesma proporção dada por Mendel. Então, se elas são heterozigóticas, elas vão ser heterozigota, duplamente heterozigotas. Elas são heterozigotas por uma característica e para outra também. Ó. Azão, azão, pezão, pezinho. Vou cruzar com outra planta. Eu encontrei esses alelos e eu quero que vocês em casa, com calma, vocês preencham a tabelinha para mim. Pessoal, preencham essa tabelinha no computador de vocês aí, ou no caderno, não sei, e preencham as outras, tá? Eu falo porque minha aula já está terminando, daqui a pouco o sistema ele acaba caindo, tá? Então, preenche, igual eu preenchi a anterior, eu fiz uma de mosca. Pessoal, preenche para mim também, tá? É facinho para preencher. Então, preencham ela. Das moscas, por favor, olhem na página 44 e escrevam aqui na frente qual é o tipo de alelo que eu vou encontrar. Uma mosca com asa normal, como é que é o genótipo dela? Com asa vestigial.
com olho marrom, com olho sépia. É só para colocar na frente como é que é o genótipo dessa mosca, tá bom? Eu peço que vocês façam em casa a questão 2 do livro de vocês, apenas. Então, preencham, por favor, isso aqui, ó, a tabelinha. Preencham essa parte com olho e asa de drosófila e faça a questão 2 do livro de vocês, tá? Alguém me pediu o mapa mental dessa aula, ou foi o primeiro ano, não sei. Eu vou produzir o mapa mental e posto no grupo de vocês agora à tarde, tá? Porque eu fiz e agora que fui lembrar desse mapa mental. Pessoal, dúvida nessa questão ou tá tranquilo? Digam, é para te Tranquilo. enviar? Não, não precisa me enviar, não. Eu vou produzir o mapa mental e vou fotografar para vocês. Essa atividade só façam no livro e no slide mesmo, no caderno, só para vocês se organizarem. Mas, pessoal, dessa segregação independente, dessa segunda lei inicial, alguma dificuldade, alguma complicação ou está tranquilo? Tranquilo. Certeza? Absoluto. Então tá jóia. Dúvida, pessoal, me perguntem. Eu vou, igual eu falei, eu vou responder uma questão de cada vez com vocês. Eu fiz aquela primeira, façam a segunda, por favor, em casa. Na próxima aula, eu vou corrigir com vocês a segunda, explicar o resto, fazer a terceira e a quarta que faltam. Tá? E a quinta. Então, eu vou fazer com vocês todas elas para não deixar nada pendurado. E fechar logo o livro 2. Ok? Ok, Digão. Muito obrigado pela atenção de vocês, pessoal. Até a próxima aula. Tenham um bom final de semana. E tchauzinho. Não esqueça de colocar presente, por favor, tá? E ninguém liga essas câmeras, né? A escola pediu para ligar, ninguém liga. Não estou vendo a cara de ninguém aqui dentro. Não dou conta. Não dou conta de vocês. Pessoal, tchau. Boa semana, tá? Tchauzinho.